Neemias faz parte dos livros históricos. Inclusive, o Ibasp Kids está trabalhando os livros históricos. E a irmã Fátima me chamou para ser um dos promotores, os professores. Eu dei a primeira aula, viajei, e a missionária Regiane me substitui. Talvez na próxima segunda eu retorne. Me parece que o livro de Neemias é o nono da relação dos livros históricos, que começa com o livro de Josué. Então, ele foi para Jerusalém por causa da notícia que teve, da situação que se encontrava a cidade, e foi com cartas, com recomendações e até com a ajuda do rei para construir os muros da cidade. Então ele chegou e fez exatamente o trabalho que um líder deve fazer, que é ter o diagnóstico da situação do trabalho que ele recebeu. No versículo 20 ele diz o seguinte: então lhes respondi e disse. Ele está respondendo isso aqui para pessoas que queriam lhe atrapalhar, que é o que não falta na obra de Deus, quem quer atrapalhar. Tem aqueles que ajudam e os que não ajudam, e aqueles que atrapalham. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Agora você pega essa frase para você, tá? A mensagem de Deus é para aquele tempo, é para este tempo, era para aquele povo, é para esse povo e é para nós, para cada um de nós pessoalmente. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, ele estava dizendo para quem não era servo de Deus, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ninguém que se propõe fazer a obra de Deus pensa em fracassar. Nós sempre pensamos em prosperar, em tudo na vida. Ninguém se casa pensando em separar, embora a separação é iminente. Um dia eu assisti, não sei, acho que era um filme assim, tipo comédia, e aí uns caras foi no casamento de um amigo. Aí um deles falou: até o divórcio. Falando com o amigo dele. É a realidade da vida hoje. Pelo contrário, todo mundo pensa em prosperar no trabalho. Ninguém que consegue um trabalho pensa em fracassar. Por isso, é um contrassenso quem trabalha falar mal do seu empregador, falar mal da empresa que lhe dá a oportunidade de trabalhar. É claro que isso é a norma do mundo moderno, em que o movimento esquerdista do mundo, a partir do momento chamado de momento moderno, história moderna, que veio o movimento chamado de iluminismo, enfim, trazendo toda uma conscientização, surgiu o marxismo, em que os empregadores são exploradores da mão de obra das pessoas. Então, quem tem a sua mão de obra explorada, então deve contestar quem lhe explora. E que você, que é trabalhador, vende a sua mão de obra para os donos do capital. E daí? Se os donos do capital te contratam para você trabalhar e pagam o seu salário para você se manter, cuidar da sua família até prosperar, que erro tem nisso? Mas a tendência deve ser contra, ter um grupo do proletariado que é contra o grupo empresarial. E essa é a tendência dos sindicatos que existem.
No entanto, as dificuldades e as oposições à obra do Senhor, vamos ser restrito aqui, a obter com êxito. Foi com fé no Deus dos céus que Neemias respondeu aos seus opositores: Deus nos fará prosperar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Só tem oposição quem se propõe fazer a obra de Deus, quem se apresenta. E aqui então eu quero começar hoje e concluir depois, uma análise do sábio procedimento de Neemias como exemplo para obter prosperidade. Vocês sabem que o pastor atual é recém-empossado como pastor. Embora ele viesse me acompanhando ao longo dos anos, mas não tinha a palavra final e agora tem. Não é mais a mesma coisa. E tudo que a gente mais quer é descobrir a vontade de Deus. E Neemias aqui, então, ele começou a pensar, ter procedimento para ter um diagnóstico. O que é diagnóstico? É o conhecimento da realidade. Todo professor, antes de ele assumir o manejo da sala de aula, ele tem que conhecer a realidade. Por isso que tem algo nas escolas chamado de poxa vida. O procedimento do professor: fazer planejamento. Como é que é o planejamento do professor? Baseado no plano de ação da escola, que é baseado no plano geral da educação. Existe um objetivo geral da educação. Esse plano é de quem? É do MEC. Aí vem o plano derramou água. estadual da educação, o plano da escola e o plano de aula do professor. O professor precisa saber qual é o universo. Seus alunos é de periferia, os seus alunos, qual é o poder econômico dos seus pais? Quando nós iniciamos o Maranata, em 1979, qual era a nossa clientela? Filhos de chacareiros. A escola tem que saber disso, e o professor. O seu aluno, ele se alimenta, toma café da manhã antes de ir para a escola? Sim ou não? Então, se sim, opa, então a minha classe é de pessoas que estão desinformadas, que não é a realidade brasileira da grande periferia, vai com fome. Se vem com fome para a escola, então a escola tem que providenciar alimento. Isso já faz parte do planejamento amplo da educação. Muito bem. Eu já assumi igrejas, todas as igrejas que eu assumi para presidir, foi em estados diferentes. Estado que eu não conhecia as pessoas. Não conhecia ninguém. Até mesmo o estado do Tocantins, que eu sou de lá, e assumi uma igreja, eu não tinha conhecimento com o povo daquela igreja. Primeira coisa que você tem que obter é conhecer essa realidade. E é assim que você descobre a vontade de Deus. Então, versículo 18. Essa análise aqui vem
É um contexto que é antes do versículo 20. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus, ele então está justificando para eles. Por que eu estou aqui? Como que eu cheguei até aqui? Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei. Está falando daquele encontro lá com Artaxerxes, quando ele apareceu lá no dia, lá com o rosto decaído, com tristeza, e que aquilo não poderia, ele era o importante. Eu disse aqui na terça-feira que Neemias, ele tinha acesso aos aposentos do rei, da rainha, porque é ele que nutria eles de alimentação, ele que dava segurança de que o alimento era adequado e sem perigo. Então ele está agora dizendo, como meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levanta-te e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Trazendo aqui um texto do Novo Testamento, para conformidade com o que Neemias está dizendo lá, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo quando se justificava diante do rei Agripa, quando estava preso, e o rei Agripa apareceu lá, e então foi levado à presença dele, e ele disse assim, dizendo lá para o rei Agripa, mas levanta-te. Esse mais levanta-te está se referindo o que Deus falou para ele lá em Damasco, quando ele se converteu. Mas levanta-te e põe-te de pé, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios que agora te envio. Ele já estava experimentando perseguição do mesmo modo como ele perseguiu os cristãos. Mas eu estou enviando a você, a este povo, e também aos gentios, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que não são santificados pela fé. Porque eu fui enviado por Deus para uma missão. Mas por que Neemias, então, disse, Deus nos fará prosperar? E agora começa a dizer o que aconteceu com ele lá, como é que ele agora está aqui em Jerusalém. E segundo, mas tu, quando orares, entra em teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. As orações mais eficazes nossas são as orações secretas. Glória a Deus. Aleluia. Inclusive eu já ministrei nessa casa aqui sobre isso. O lugar secreto. Qual é o lugar secreto? É o teu quarto. É o teu aposento, é aquele cômodo da tua casa em que você pode ficar a sós, sem ninguém bater na porta. Se não tem, então você tem que escolher um momento em que isso seja possível. É ali, no lugar secreto, que surgem as diretrizes de Deus na nossa vida. O grande segredo de Deus para nós e o nosso segredo de Deus para Deus. Você tem consultado Deus a sós?
Glória O momento você escolhe. Amém, Jesus. Eu 2 dias na semana eu faço pilates. Segunda e terça. Então eu acordo bem mais cedo para não lavar o rosto apenas e já sair correndo. Para que eu tenha tempo de ler a Bíblia e fazer o meu devocional secreto. Às vezes não dura o tempo necessário, mas talvez o suficiente. Agora Neemias, o que ele queria? Consultar e apresentar motivos. Ele está falando agora com as pessoas o que é que ele tinha feito. Então lhes disse, prosseguindo ele. Agora é o versículo 17 a 18. Eu estou no capítulo 2 de Neemias. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Olha a conclusão que ele teve depois de analisar tudo. O diagnóstico dele: miséria. Que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, uma vergonha para as nações. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Depois que ele apresentou, disse o que viu, qual era o diagnóstico que ele declarava ter conhecimento, o povo se levantou e disse: vamos edificar, vamos nos esforçar, vamos unir as nossas forças. Amém. Mas enquanto isso, acontecia o quê? Oposição que deve ser desprezada. Nós não podemos ficar olhando para a oposição. Eu ouço pessoas falando por aí, analistas, que o governo atual não conseguiu até agora fazer nada de importante, porque a única coisa que importa a ele é destruir Bolsonaro. A oposição de um governo tem lá o seu valor, mas o governo não pode ficar voltado para a oposição. Ele tem que fazer aquilo para o qual foi eleito. E o principal feito